Tudo bem com vocês? Quem fala Guilherme Caixa Gameplay pra gravar mais um vídeo reagindo a mais um vídeo, né, obviamente, do mais cartoon, galera. Vou deixando aqui like no canal, ativando o sininho das notificações, que hoje a gente vai ver a história completa em 15 minutos de um dos meus desenhos favoritos da Cartoon, né, da época da terceira fase, que é a melhor, que é basicamente Clarence o Otimista, do início ao final. Então vambora, galera. Esse também é um dos desenhos que eu mais gosto, tá? Junto com Apenas um Show, Hora de Aventura, Steven Universo e... deixa eu ver se eu esqueci mais algum. Urso Sem Curso. Esses são meus desenhos favoritos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história de Clarence o Otimista do início ao fim, explicando em detalhes todas as coisas que você não prestou atenção, incluindo se Clarence realmente tem um irmão que perdeu sua vida, quem é seu pai e qual o verdadeiro final da história. Então, sem enrolar muito, vamos começar. Clarence é sem dúvida um dos desenhos animados mais subestimados de todos os tempos, mas com toda certeza ele marcou a vida de muitas pessoas, assim como eu. Ele conta com 3 temporadas e um total de 130 episódios, contando as aventuras desse garoto e seus amigos. Porém, antes de mergulhar nelas, nós temos que voltar alguns anos no passado e contar sobre sua família. Mary, sua mãe, é sem dúvida um personagem que esconde alguns segredos, mas quando vemos como ela era em sua infância, nós entendemos de onde Clarence tirou essa sua personalidade. Ela era uma garota curiosa que vivia brincando assim como seu filho, e teve uma infância e adolescência tranquila, tirando o fato de que sua mãe era horrível e queria controlar a vida dela como bem entendesse, além de criticá-la em tudo que fizesse, o que acabou criando um grande trauma nela. Dito isso, depois de terminar seus estudos, ela conheceu um cara em um baile com o qual ela começou a namorar e teve 2 filhos. Porém, sua mãe não apoiava seu relacionamento, então ela decidiu sair de casa e viver sua própria vida. Um de seus filhos, como vocês já sabem, é Clarence, e o outro supostamente era chamado de Jeremy. Porém, infelizmente, quando ele tinha 7 meses de idade, ela acabou perdendo devido a um acidente que nós não sabemos muito, mas temos algumas teorias que logo vamos falar. Mary, por sua vez, ficou extremamente abalada com esse acontecimento, que acabou deixando mentalmente instável, além do fato de que seu marido a culpava constantemente pela morte de seu filho. Então, por conta disso, os dois acabaram se separando. Infelizmente, nós não sabemos nada sobre esse cara, nem mesmo seu nome, já que ele apareceu uma única vez no desenho, que foi uma foto dele e Mary, que estava com seu rosto rasgado, pois ela queria apagar tudo relacionado a ele da sua vida. Durante esse período, ela fez de tudo para se tornar uma boa mãe para Clarence. Ela cuidava muito bem dele, apoiava suas decisões e o amou incondicionalmente. Com o passar do tempo, ela foi superando seu trauma com homens e teve um breve relacionamento com Damian, mas com sorte, ela rapidamente percebeu que ele era um mulherengo, que facilmente poderia atraí-la. Muitas pessoas acreditavam que ele era o pai de Clarence, mas o autor do desenho afirmou que ele foi só um ex-namorado de Mary. Com isso, ela continuou sua vida e conheceu o nosso grande Shadow em uma festa quando ele estava tocando no palco e ficou apaixonada por ele. No fim das contas, os dois acabaram namorando, pois um completava o outro. Mary era uma mulher que cuidava muito bem das pessoas e Shadow, bem, ele precisava de alguém para cuidar dele, pois ele não era nem um pouco confiante e estava sempre precisando de alguém para ajudá-lo mentalmente. Shadow é sem dúvida um dos personagens mais fantásticos desse desenho, pois apesar de ser bobão e constantemente agir como criança, ele conseguiu ser um ótimo padrasto para Clarence, o tratando como seu próprio filho, enquanto se divertiam juntos. Além do mais, ele conseguiu cuidar muito bem também de Mary, a fazendo sorrir novamente e a deixando com um sentimento de segurança quando estava junto dele, a livrando daquele trauma de seus antigos relacionamentos. Então, depois de se sentir completamente segura, ela decidiu se mudar para a casa dele na cidade de Aberdale, para que lá eles pudessem começar a sua nova vida juntos. Clarence, por sua vez, começou a frequentar uma nova escola onde dá início a toda a sua história. Durante o primeiro episódio, nós vemos Clarence indo para seu primeiro dia de aula em sua nova escola, onde ele dá para todos os seus colegas de classe um convite para a festa de pijama em sua casa. Porém, acontece que Belson não gostou nem um pouco da ideia e humilhou nosso garoto, passando seu convite e o chutando nele. Bom, já em sua casa, depois da aula, ele esperou ansioso por uma ligação de seus colegas avisando que estavam indo, mas apesar de esperar por horas, ninguém ligou, e ele assumiu que ninguém queria ir lá. Mary, por sua vez, tentou animá-la, dizendo que quando ela voltasse, iria fazer a melhor festa, só eles dois. Foi então, depois dela sair de casa, que ele recebe a ligação de 2 pessoas, Jeff e Sumo, confirmando a sua presença. Dito isso, Jeff chega pontualmente e se apresenta. Então, a partir desse momento, eles começam a assistir um programa de TV. O segundo a chegar foi Sumo. Porém, por incrível que pareça, a primeira coisa que ele disse para o nosso protagonista foi que ele queria que ele cortasse o seu cabelo. O que, obviamente, Clarence concorda sem mais nem menos. Então, depois de um tempo brincando sozinhos, eles tentaram fazer Jeff se juntar a eles ao invés de ficar só assistindo TV.
Dito isso, depois de arrastá-los para seu quarto, Clarence, Sumo e Jeff, enfim, quebram a pinhata. Porém, no lugar de cair doces, um enxame de abelhas sai de lá. E por conta disso, eles acabaram sendo picados, causando assim uma febre enorme nos garotos. Então, durante o resto do dia, eles ficaram no sofá, tomando sorvete e se divertindo, nascendo assim uma belíssima amizade. Agora, Jeff e Sumo, junto do eufórico e maluco Clarence, participavam de diversas aventuras que muitas vezes acabavam com eles suspensos da escola ou completamente machucados. E cada memória criada dessas grandes aventuras acabou aproximando principalmente Sumo e Clarence, pois os dois contavam com personalidades extremamente parecidas. Resumidamente, eles eram malucos. Porém, até mesmo Jeff, que tem um jeitinho mais correto e metódico, acabou participando junto deles e se divertindo, mesmo quando no fim das contas ele acabava encrencado. Clarence, por sua vez, na minha visão, é a criança mais criança de todas as crianças, pois ele é naturalmente inocente e faz coisas erradas sem saber que não poderia fazê-las, como o caso dele pegar um tênis de princesa de uma menina, pois ele imaginava que qualquer um poderia pegar e estava tudo bem. Ou até mesmo quando ele passou um dia inteiro junto de Amy, a garota que todos os garotos da sua idade sonhavam em estar juntos, mas tudo isso sem nenhuma segunda intenção. Ele apenas queria se divertir junto dela. Além disso, Clarence necessita de estar fazendo alguma coisa para suprir sua hiperatividade, podendo ser até mesmo coisas estranhas e ruins para ele mesmo, como por exemplo comer comida do lixo ou quando ele comeu 500 ovos cozidos por conta que foi desafiado por Belson. Mas isso ele não tem muita culpa não, já que qualquer homem ao ouvir a frase "eu duvido" sente a necessidade de fazer seja lá qual for o desafio. Bom, voltando ao foco, Clarence sofre de uma impulsividade que extrapola os limites, mas isso só o torna ainda mais incrível, pois ele é um garoto que sente a necessidade de ajudar os outros, seja ajudando um amigo a conseguir ganhar em um jogo, alegrar as pessoas quando elas estiverem tristes ou ajudar sua mãe durante o trabalho. Resumindo, ele é um bom garoto. Em contrapartida com essa personalidade caótica de Clarence, nós temos Jeff, que é um bom garoto também, mas tem um toque de perfeição em tudo que faz, resultando assim em uma pessoa complicada de se lidar. Jeff é um garoto dedicado nos estudos, um filho perfeito que ajuda suas mães, mas quando perde o controle acaba se tornando uma pessoa muito violenta, egocêntrica e egoísta. Por exemplo, quando eles vão a um fast food e Clarence pega suas batatas, ele corre atrás do garoto para socá-lo, simplesmente por esse motivo. Ou até mesmo quando novamente Clarence vai a um tipo de encontro com a menina que ele gostava, deixando Jeff com inveja dele, pois em sua cabeça ele é o melhor, então não tinha por que ela estar com Clarence. Em suas próprias palavras, ele se autodenomina como uma pessoa especial e se sente superior a todos os outros por conta de sua inteligência. Oiê, me fala uma coisa. Do tempo e com a ajuda de seus amigos, ele vai notando seus próprios defeitos e erros, até que enfim se transforma em uma pessoa melhor. Agora chegamos em Sumo, que pra mim é o melhor personagem do desenho. Eu concordo, mas apesar de é estar muito sempre legal alegre mesmo. pra cima, ele tem uma vida um pouco mais sofrida que seus amigos. Bom, seus pais, Mel e Tinona, faziam filhos como coelhos. Em resumo, eles tiveram 11 filhos e Sumo era o terceiro mais velho. Nesse ponto, sustentar esse monte de crianças se tornou complicado. Então, eles finalmente fecharam a fábrica. Mas apesar das dificuldades, seus pais faziam o possível e o impossível para nunca deixar faltar comida na mesa. Sumo vive em um lugar relativamente pobre em comparação com Clarence e principalmente com Jeff, que é um burguesinho. Porém, mesmo com essa diferença, eles o tratam igualmente. E apesar de tudo isso, ele ainda se diverte usando sua imaginação e construindo brinquedos usando lixo. Como por exemplo, quando ele construiu seu próprio skate e se juntou aos seus amigos que tinham skates caríssimos. E não podemos esquecer que com apenas 9 anos de idade, ele já se sentia atraído por mulheres. Sim, nosso amiguinho ainda é precoce nesse assunto. Ele se apaixonava por qualquer mulher. Verdade. Exatamente qualquer mulher. Até mesmo uma vaquinha de brinquedo que ganhou de brinde do lanche. Teve uma vez que ele estava discutindo com a garota chamada Chelsea, para provar que ele era macho e superior comparado a ela. Em meio a essa briga, eles acabaram se beijando. Agora vocês entendem o porquê esse é o melhor personagem? Além do mais, mesmo com essa vida sofrida, Sumo mostra uma força de vontade surreal para superar qualquer desafio e obstáculo que aparece em sua frente. Agora, totalmente ao contrário do nosso querido Sumo, nós temos Belson. Em resumo, ele é um garotinho mimado que eu não vou nem um pouco com a cara. Ele é um garoto rico que gosta de humilhar os outros, principalmente com o nosso querido Sumo, pois ele se sentia superior por conta do dinheiro. Belson ainda é uma criança, mas sua personalidade é odiosa. Ele trata sua mãe como lixo, suborna os professores, manipula seus amigos para fazer o que ele quer e geralmente prejudica as pessoas que ele não gosta. Essas suas atitudes se dão principalmente pela falta de seu pai em sua vida, pois ele o abandonou quando ele ainda era pequeno, e sua mãe, que apesar de ser uma boa mãe, não lhe ensinou sobre valores e deu tudo de mão beijada para ele, tornando o que ele é hoje.
Agora nós chegamos em um personagem que podemos considerar o deus desse mundo. Uma existência inabalável, com o poder de criar e destruir o mundo. Sim, nós estamos falando de Gilben. Inicialmente ele era um garoto comum, possuía força mental e física esmagadora. Né? Mas isso só durou até o dia em que Jeff o derrubou, porque ele comeu suas estrelas. Por conta desse acidente, ele acabou batendo sua cabeça e ficou nessa posição para sempre. No entanto, esse foi o gatilho para seus poderes florescerem, pois agora ele começou a contar com a habilidade de se teletransportar e desaparecer como mágica, além de possuir poderes mentais que o auxiliam a fazer suas atividades rotineiras. Seus poderes se tornaram mais visíveis quando ele acabou saindo no soco com Jeff, já que Jeff ficou com ciúmes dele por roubar a atenção e ficar mais popular durante sua festa de aniversário, fazendo piadinhas usando sua habilidade mental. Bom, além desses personagens, nós temos muitos outros que aparecem durante a série e mostram suas habilidades e personalidades únicas. E em um certo episódio, conhecido como o Episódio dos Sonhos, Mary estava saindo para o encontro do clube de leitura, enquanto Clarence estava brincando no quintal. Então, ela o mandou fechar a garagem quando ele terminar de brincar. Porém, com o passar do tempo, ele acabou se esquecendo e entrou em casa para assistir TV, cochilando assim enquanto assistia um programa. Até que durante seu sonho, ele encontra um garoto muito parecido com ele sentado no sofá, então pergunta quem ele é. O garoto, por sua vez, responde dizendo que seu nome era Jeremy. Bom, algum tempo se passa e os dois começam a brincar juntos, e Clarence o tratou como seu próprio irmão. As coisas foram ficando um pouco estranhas, então Clarence se deu conta que aquilo não era a realidade, e sim um sonho, e ele deveria acordar para fechar a garagem que ele esqueceu. Mas Jeremy não queria que ele saísse do sonho e principalmente não queria que ele fechasse a garagem. Mas depois de agir como um soldado andando por toda a casa, ele vai parar na garagem, onde acaba acordando assim que sua mãe chega perguntando o que ele estava fazendo. Então ele contou sobre seu sonho e o garoto que não o deixou fechar a garagem. Agora, sabendo disso, há algumas teorias para confirmar que Jeremy realmente é o irmão de Clarence que perdeu a sua vida. O primeiro ponto a se observar é que durante o sonho, Clarence percebe que o tamanho do tênis de Jeremy é 2, que nos Estados Unidos é o tamanho para crianças entre 6 e 7 meses, que é a idade que supostamente Jeremy acabou se acidentando. Mas como ele se acidentou? Para responder isso, nós temos que voltar para o sonho novamente, pois lá, Jeremy está constantemente impedindo Clarence de fechar a garagem. E ligando isso com alguns outros pontos do sonho, tudo indica que Jeremy perdeu sua vida, pois acabou rastejando para a rua, onde foi atropelado. Um ponto-chave para isso é que durante o sonho, ele está dirigindo o carro em alta velocidade em alguma espécie de acidente. Mas vale lembrar que tudo isso é apenas teoria e suposição. Com o passar dos episódios, nós vemos Clarence em diversas aventuras e em uma delas ele acabou descobrindo que Jeff escondia o segredo de todo mundo. Ele na verdade tinha 6 dedos no pé. Jeff faz Clarence prometer não contar para ninguém sobre isso, mas nós estamos falando de Clarence aqui, então é óbvio que ele deixou escapar e toda a escola ficou sabendo. Porém, ao invés de zoarem com ele, todos foram muito receptivos e acabaram aceitando sem problemas. Eles até mesmo começaram a contar sobre seus próprios segredos para o deixar ainda mais confortável. Durante esse tempo, Belson começou a se tornar uma pessoa melhor e se aproximou um pouco mais de sua mãe. E por incrível que pareça, ele até mesmo arranjou uma namorada, uma garota que conseguia ser mais irritante do que ele, e também a única que conseguia suportar sua personalidade. Então, a partir desse momento, os dois começaram a se envolver ainda mais em seu namorinho. Mas o tempo passa e Clarence completa 10 anos de idade. Então, como presente, seus pais lhe dão uma nova bicicleta que ele tanto queria. Sumou, por sua vez, se aproximou ainda mais de seu pai e se tornou alguém que ele se orgulhava. Então, a partir desse momento, Clarence usou sua nova bike para ir junto de Sumô todo dia para a escola pelo resto do ano. Vamos agora para o último episódio do desenho e contar o que aconteceu. Durante os últimos dias de aula, antes das férias de verão, nossos garotos encontraram um sofá velho jogado no lixo, que acabou se tornando seu novo brinquedo. Jeff, por sua vez, não ficou muito animado com a ideia, então não se juntou a eles. Então, enquanto estavam se divertindo sentados no sofá, Clarence se lembrou de quando eles se conheceram durante seu aniversário, e quando ele deixou o pobre Sumô careca. E bem, nesse ponto, seu cabelo já estava muito grande, assim como naquela época, então ele sugere que eles cortassem novamente. Dito isso, Clarence vai até o salão de cabeleireiro de sua mãe e pegou uma máquina emprestada. Porém, quando ele voltou, o Sumô já estava careca, pois outros garotos cortaram seu cabelo no seu lugar. E com isso, Clarence obviamente se sentiu traído por seu amigo. Durante o próximo dia, que era o último dia de aula, todos os alunos estavam felizes, pois finalmente estavam livres daquela prisão, enquanto Clarence chorava de emoção durante a festa de despedida. Depois disso, eles voltam até o lugar onde estava o sofá e, com a ajuda de uma tesoura, ele corta o último fio de cabelo de Sumô, selando assim sua amizade novamente. No entanto, esse ainda não é o verdadeiro final, pois durante o certo episódio, o avô de Clarence acabou batendo as botas. Então, ele, Mary e Shadão pegam um avião para ir até o seu funeral. Porém, o grande Shadão estava morrendo de medo, já que essa era sua primeira vez viajando de avião. Já Clarence tratava aquilo como apenas mais uma aventura. Bom, depois de algum tempo dentro do avião, eles vão até a cabine dos pilotos para verem como era muito seguro e não teria nenhum problema.
Mas o improvável aconteceu, pois um pássaro acabou batendo no avião, assustando assim Shadow, que começa a apertar todos os botões em sua frente, fazendo o avião cair e provavelmente bater em algum lugar. Uma prova que ele realmente caiu é que durante o episódio 24 da primeira temporada, nós vemos Sumo, Clarice e Jeff já idosos, se lembrando de quando eles se conheceram há exatos 88 anos atrás. Apesar de Sumo acreditar que eles se conheceram em um restaurante, Clarice o corrigiu e afirmou que eles se conheceram em sua casa quando ele deixou Sumo careca. E bem, se você prestar um pouco de atenção, pode perceber que Clarice não tinha mais suas pernas humanas, e sim pernas robóticas no lugar, dando a entender que ele as perdeu durante a queda de avião. Porém, assim como ele, Jeff e Sumo também não as tinham mais, o que acaba contradizendo essa teoria. Mas durante o episódio 18, ainda da primeira temporada, nós vemos a cena de Sumo, Jeff e Clarice um pouco mais novos, onde claramente apenas Clarice tinha suas pernas de robô, deixando assim essa teoria ainda mais plausível. Clarice otimista pode não ter tido o melhor desempenho e até Mas mesmo esse ser um episódio não fracasso é em de alguns lembrança, países, esse mas é sem episódio é dúvida um tipo dos da desenhos que vale a imaginação, pena então. assistir. Ele não conta com muitas coisas mirabolantes, superpoderes e viagens no tempo. Ele é apenas um desenho que na maioria do tempo conta a realidade do mundo, mostrando diversos lados da sociedade e das pessoas, além de ser muito engraçado em certos momentos. Fazer esse vídeo foi bem especial pra mim, pois assim como eu disse, esse desenho me marcou muito. Marcou eu Então, também. se assim como eu você gostava de Clarence, deixa o like aí pra esse Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que gostasse. Se gostou, deixa o like no canal, ativar as notificações. Em breve eu volto com mais vídeos do Mais Cartoon. E é isso, gente. Até a próxima.